Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Lucas Cruz, da Assembleia de Deus da Missão em São Paulo. Faço parte ali da congregação em Jardim dos Reis e estamos iniciando mais um programa EB Online, Escola Bíblica Online, onde temos o intuito de levar até você o conteúdo da Escola Bíblica Dominical para que você não perca em nenhum momento nenhuma aula da Escola Bíblica Dominical e você seja edificado através da palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Glórias a Deus. Hoje nós já estamos na lição de número 5 e se você perdeu porventura alguma de nossas lições, você pode estar vendo aí no YouTube, tem as lições anteriores e você pode estar visualizando e aprendendo mais, se edificando na palavra do Senhor. Nesse momento de pandemia, onde nós estamos com as igrejas fechadas, aproveite o tempo livre, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, use esse tempo para orar, para aprender da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e também nós precisamos utilizar esse tempo que nós temos para nos edificar dentro na palavra do Senhor. Então, busque lá as demais aulas, estude, acompanhe juntamente conosco e eu tenho certeza que você tem muito a ganhar na presença do Senhor Jesus. Então, a lição de hoje é Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo, um tema abençoado, um tema maravilhoso, onde nós vamos ver a questão de como somos regenerados através do sacrifício de Jesus, através da crença, através da graça a qual Jesus Cristo ele nos concedeu. Glórias a Deus. O nosso texto áureo, ele vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aqui dentro dessa verdade prática, nós temos alguns itens que é muito importante nós analisarmos, né? Porque o comentarista ele vai dizer que por meio da maravilhosa graça divina, nós fomos, primeiro, libertos do pecado. Então, antes de nós sermos alcançados por essa maravilhosa graça, nós vivíamos cativos, nós vivíamos presos, e através da maravilhosa graça, nós fomos libertos. Então, as prisões que nos cercavam, elas caíram e a partir desse momento nós vivemos uma vida maravilhosa, alcançados pela graça do Senhor. Então, primeiro aspecto aí que a maravilhosa graça ela nos traz é essa liberdade, essa libertação. O segundo item é perdoados e salvos, né? Primeiro ponto, perdoados. Então vamos lá. Perdoados, quando nós vivíamos no pecado, nós fazíamos coisas que desagradavam a Deus. Então, a partir desse momento que nós somos alcançados pela maravilhosa graça, nós conseguimos ser perdoados dos nossos pecados. Fomos libertos, mas ainda ficava uma culpa. A graça, ela nos perdoa, né? Então, é mais um aspecto. O terceiro aspecto é salvos da condenação. Então, nós estávamos condenados, né? A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas quando nós somos alcançados por essa maravilhosa graça, nós somos salvos da condenação. Então, a condenação que existia, nós não somos mais condenados, mas agora aí somos salvos.
né? Nós somos mudados, nós somos transformados e salvos da condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Mas através da graça, nós conseguimos a glória de Deus, né? Conseguimos a graça através de Jesus Cristo e nós somos salvos da condenação. E o terceiro ponto, né? E ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, além de sermos salvos da condenação, além de não sermos condenados, nós ainda temos aí a oportunidade de ter o direito, né? Recebemos o direito à vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Tudo isso vem embutido com a graça. É importante que você saiba que a graça, ela é uma pessoa. A graça é Jesus Cristo. Então, a graça, ela é Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós somos alcançados por essa graça e o nome de Jesus, ele é glorificado. Glórias a Deus. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais somos nós também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias a Deus. Então essa daqui é a palavra do Senhor, um tema abençoado, um tema importantíssimo para as nossas vidas, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então antes nós éramos escravos do pecado e a partir desse momento nós somos livres, né? E esse livres quer nos dizer que nós agora não andamos segundo a lei do pecado, mas andamos segundo a lei de Cristo, ou seja, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, e sendo assim, nós precisamos nos atentar em fazer a vontade de Deus, em fazer o querer do Senhor, porque é isso que Ele quer. Por isso que eu disse lá no começo, aproveite esse período de quarentena, leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, estude as lições da Escola Bíblica Dominical, porque na Bíblia você tem a bússola, você tem o GPS para uma vida sadia diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele quer que nós vivamos uma vida sadia. Se Deus quer que nós vivamos uma vida sadia, a palavra do Senhor é o melhor mecanismo e é aquilo que Ele deixou para as nossas vidas, para que nós venhamos fazer a vontade e venhamos a fazer o querer do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos estar estudando a respeito dessa questão, uma questão muito polêmica no mundo teológico, mas nós vamos ver e vamos abordar dentro de uma perspectiva assembleiana, tá? É interessante falar isso porque nós estamos em uma lição que são para as igrejas Assembleias de Deus. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus da Missão, né? Inclusive esse canal é da Assembleia de Deus da Missão
em São Paulo, e é importante que você saiba o posicionamento teológico da Assembleia de Deus em cima dessas questões. Lá no nosso site, iadmsp.com.br, tá na descrição do vídeo, tá? Vai lá na descrição que você vai ver o nosso site, iadmsp.com.br, Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão São Paulo. Tá? Você vai ter lá o cremos da Assembleia de Deus. Então, quando você fala de Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tem um viés teológico, tem um direcionamento teológico dentro da palavra de Deus, e é importante que você que faz parte da Assembleia de Deus entenda e compreenda o que a Assembleia de Deus acredita, tá? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas querendo introduzir dentro da igreja, introduzir dentro da Assembleia de Deus, costumes, crenças, teologias que não estão de acordo com aquilo que a Assembleia de Deus acredita. E nós, principalmente obreiros, devemos tomar muito cuidado com essas situações para que nós não venhamos querer introduzir dentro da Assembleia de Deus algo que ela não acredita. Então, vai lá no site da Assembleia de Deus da Missão, lá vai ter o cremos das Assembleias de Deus, e aí você vai ver o que nós acreditamos com referências bíblicas dentro daquilo que a Assembleia de Deus, desde o princípio, desde os primórdios, acreditamos e assim seguimos. Glória a Jesus. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevante aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, aqui nós temos uma seção onde Paulo ele vai abordar a questão da salvação. Dentro da teologia, nós chamamos de soteriologia, né? Então você vai estudar dentro da teologia a antropologia bíblica, que é o estudo sobre o homem, a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, e a amartiologia, que é o estudo sobre o pecado, que é o que a gente vai ver aqui dentro desse contexto, tá? Existe muito debate, existe muitos posicionamentos, ideias diferentes em relação a isso, mas nós não vamos entrar muito nessas questões teológicas, nós vamos ficar com o que a palavra de Deus ela deixa para as nossas vidas, porque o mais importante de tudo é nós aprendermos da palavra de Deus. Leia a Bíblia, se encha da Bíblia, e assim como o próprio Jesus disse, né, lá no livro de João, Jesus ele vai dizer no capítulo 14 que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, quer aprender sobre a palavra de Deus? Ore, busque, se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a palavra é muito clara, João 14, o Espírito Santo vos ensinará tudo, tá? Não estou fazendo apologia à ignorância, quero que você estude, que você busque mesmo da palavra de Deus, mas a melhor teologia que nós podemos ter é a palavra de Deus. Compra lá uma Bíblia de estudo pentecostal, estuda a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai se encher das coisas de Deus e da palavra de Deus, tá? Então, a salvação, né, ela é dada a nós e ela é algo, um favor de Deus imerecido. Nós vamos falar bastante a respeito disso durante essa lição, porque é algo que nós não merecemos, tá? Não é algo que vem de nós, não é algo que nós fazemos para poder conseguir, como um emprego, você trabalha 30 dias para poder receber o seu salário no final do mês. Não é isso. É algo que você não merece, é algo que você não tem o que fazer a respeito, mas através de Jesus Cristo, você consegue ser alcançado por essa maravilhosa graça, e essa maravilhosa graça vai te levar até a salvação. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensa e pecado.
No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Primeiro subtópico, nossa condição anterior. Então agora a gente vai ver aqui, né, a velha natureza, a antiga natureza e a nossa condição, né, anterior, como que nós éramos antes de servir ao Senhor, de reconhecer a Cristo, de reconhecer a Jesus e nos aplicarmos em fazer a vontade dele. Primeiro subtópico, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego parapitoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amártia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Aqui nós temos um ponto interessante, e Paulo, no versículo 1, nós fizemos leitura aí na leitura bíblica em classe, Efésios 2, versículo 1, ele vai dizer, e vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. É interessante que Paulo ele vai colocar aqui, e essa é a real situação de uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, né, que não reconheceu o sacrifício de Cristo. A real situação dessa pessoa é de alguém morto, de uma pessoa morta, né? E aí é interessante porque no aspecto físico essa pessoa ela está viva, mas no aspecto espiritual essa pessoa ela está morta. Então, só para você ter um paralelo, por exemplo, lá em Gênesis, Deus ele colocou uma árvore e ele disse assim, ó, comeis de tudo, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque, não coma. O que o ser humano fez? Exatamente o que Deus disse para não fazer. Tocou, comeu, né? Desobedeceu a Deus. Só que antes, na orientação de Deus ele disse assim, ó, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás e não viverás. Então, certamente vai morrer no dia que comer da árvore proibida, do fruto proibido. Quando o ser humano faz isso, né, quando Adão e Eva eles acabam desobedecendo a Deus e comendo o fruto que não poderia comer, Deus havia dito que eles iriam morrer, mas quando eles comem, nada acontece. Eles comem o fruto, Eva dá para o Adão, e Adão come também, e eles não morrem. Se esconde de Deus, Deus os encontra, Deus manda eles para fora do paraíso, mas até então não tem morte. Né? Só que isso no aspecto físico, porque no aspecto moral, no aspecto espiritual, eles estavam mortos, eles estavam caídos. E é justamente isso que Paulo está tentando nos explicar aqui. Ele está dizendo que e vos vivificou, estando vós mortos, ou seja, anteriormente, antes de reconhecer o sacrifício de Jesus e sermos alcançados por essa maravilhosa graça, nós estávamos mortos espiritualmente falando, tá? Então essa daqui é a sentença e essa daqui era a condição anterior, como que nós vivíamos anteriormente a essa graça maravilhosa, que é o que nós vamos ver um pouco mais para frente. Segundo subtópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes
da regeneração. Então aqui Paulo ele vai elencar algumas coisas que ele vai mostrar a forma que andávamos antes de nos entregarmos e de reconhecermos a Cristo, né? Então, vamos ver as atitudes erradas abordadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, antes da regeneração, vivíamos de uma forma e depois passamos a viver de uma maneira diferente. É interessante nós falarmos, né, que no passado nós éramos de uma forma e depois de Jesus, depois da graça maravilhosa, nós passamos a ser uma outra pessoa. Então, aqui nós estamos vendo o aspecto anterior, o aspecto passado. 2.1 Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a idolatria, o furto, a ira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, aqui nós temos uma palavra interessante, inclusive lá no capítulo 4, está destacado na lição, né, no capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 32, Paulo ele faz uma lista de como o povo vivia e Paulo ele começava a falar, ó, quem fazia isso, não faça isso mais, quem fazia aquilo, não faça isso mais. Então, Paulo ele começa a dar uma série de recomendações, Paulo ele começa a dar uma série de orientações para que os irmãos não vivam da forma que eles viviam anteriormente. Capítulo 4, versículo 22, do 22 ao 32, eu não vou ler tudo, mas você lê aí com calma e com paciência, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que Paulo ele fala, né? E na palavra de Deus vai dizer, Paulo ele vai orientar a deixar a mentira, não dar lugar ao diabo, quem furtava não furte mais, não usar de palavras torpes, ele vai dizer para não entristeçais o Espírito Santo, ele vai falar sobre a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmia, malícia, ele diz para que isso tudo seja tirado do meio de vós, está lá no capítulo 4 do versículo 22 ao 32, e ele vai dizer para que nós venhamos viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou ler aqui o versículo de número 32, só para ficar mais patente aos irmãos, capítulo 4, versículo 32, ó. Depois ele fazer essas recomendações, ele vai dizer, antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aqui Paulo ele vai orientar as pessoas não viver da forma que eles estavam vivendo, mas que a partir desse momento eles viessem viver uma vida diferenciada, que agradasse a Deus, honrando uns aos outros, sendo misericordiosos, fazendo o que a palavra de Deus ela diz para que nós venhamos a fazer, né? Então, a palavra de Deus ela sempre vai nos orientar a viver uma vida que agrade a Deus, que Deus ele se alegre com as nossas vidas, né? E aqui nós temos também um ponto interessante, né? Porque além desses itens que Paulo destaca também lá no capítulo de número 4, o comentarista colocou aqui também, né, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Então, hoje o que nós temos visto? Nós temos visto pessoas, principalmente jovens, né, querendo trazer o que está no mundo para dentro da igreja. E isso é muito triste, irmãos. Nós não precisamos dos artifícios do mundo para colocarmos dentro da igreja. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Então, hoje em dia, essa relativização, né, do pecado, então, é relativo, no pecado faz assim, porque lá atrás o mundo
quando investe no jovem. Não, irmãos. O que é investir no jovem? É ensinar o jovem a ser cheio do Espírito Santo. É ensinar o jovem a ser cheio do poder de Deus, né? É nós sermos exemplos de homens, de mulheres de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e quando os jovens verem isso em nós, eles vão querer ser os imitadores. É como Paulo disse, né? Sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo um Paulo que prega a palavra de Deus, que vive a obra de Deus, que está entregue-se à vontade e o querer do Senhor. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que através da vida dele Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. É isso que nós temos que ter em nossas vidas. É esse o intuito de sermos crentes, né? Darmos o exemplo, e aí, independente de jovem, de homem, de mulher, de adolescente, eles vão querer ver o Espírito de Deus também agindo na vida deles. Então, esse negócio de relativizar pecado, isso é contra a palavra de Deus. E Paulo, ele adverte veementemente as nossas vidas em relação a isso. 2.2, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, aqui a advertência é: andaste segundo os príncipes das potestades. Só que no capítulo 6, no versículo 12, Paulo ele vai falar assim, a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades do mal, e nós vamos lutar isso nas regiões celestiais, ou seja, em uma dimensão espiritual. Antes nós éramos sujeitos, agora nós lutamos contra, nós iremos contra. E no finalzinho o comentarista fala aqui para nós não ter medo, né? E a palavra de Deus ela vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero dizer que você é a igreja de Deus, né? O tema da lição é a igreja eleita. Você é a igreja de Deus. E você sendo a igreja de Deus, você tem que ter em mente que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, é contra os principados, é contra todas as forças do mal, e você com o Espírito Santo pode ter certeza que você vai vencer, que você vai ser cheio de Deus, que você vai ser cheio do Espírito Santo. No 2.3, nós temos aqui: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, incluindo-os aqui os pensamentos perversos e a prática de todos os desejos desordenados da carne, como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, nós fazemos aquilo que a carne quer. E qual que é o desejo da carne? Comer, beber, dormir e sexo. Essas são as vontades da carne. Tudo que é proveniente a essas quatro coisas é o que a carne quer. E aí nós temos um paralelo, por exemplo, comer é pecado? Não, não é pecado, você pode comer normalmente. Só que quando nós comemos com gula, isso gera pecado, desordenadamente. Quando nós comemos desordenadamente, com a gula, nós estamos cometendo pecado. Beber é pecado? Não.
Se você beber uma água, um suco, um café, um refrigerante, um leite, isso tudo não é pecado nenhum. Agora, quando você bebe bebidas alcoólicas, bebidas que prejudicam a você, isso se caracteriza pecado, porque a palavra de Deus, ele nos proíbe de tomarmos aquilo que gera contenda, aquilo que gera disserção, aquilo que não agrada a Deus. Então, está errado. O terceiro ponto, né? Comer, beber, dormir. Dormir é pecado? Não é pecado. Mas a partir do momento que nós dormimos demais e isso gera preguiça, isso se torna pecado. Sexo é pecado? Se no casamento, não é pecado. Agora, quando sai-se do casamento para o adultério, para a fornicação, isso se caracteriza pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso é o que a carne quer. E nós não podemos viver mais segundo a carne. Antes vivíamos dessa forma e agora nós vivemos de acordo com a vontade e com o querer do Senhor. Amém? Nós vamos para o próximo vídeo, tá? A segunda parte. Vá para o próximo e lá no próximo nós daremos continuidade a tudo isso que nós estamos estudando e aprendendo nessa aula. Amém? Vá para o próximo, não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Deus abençoe.